Olá. Oi, ok, estamos online. Perdão. É muito emocionante e empolgante estar aqui com vocês hoje. E o workshop não seria um workshop sem apresentações técnicas. Então, neste momento, convido a todos a baterem uma salva de palmas para o Luan, quem irá iniciar a sessão técnica de agora. Com você, Luan. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Bom, quem vai controlar o time aí? Só para eu... Tá indo? Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Valeu. Meu nome é Luan, tá? Eu vou mostrar para vocês uma das aplicações que eu vim desenvolvendo aqui no doutorado, tá? Essa semana eu entrei oficialmente no 3º ano de doutorado. Então, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui é o trabalho do resumo das disciplinas que eu fiz e uma implementação de um artigo que a gente está submetendo agora, né, para uma revista. Bom, acho que eu conheço a maior parte de vocês aqui, mas meu nome é Luan, tá? Luan Aureo Baraúna, eu sou físico de formação, então eu fiz meu mestrado em física teórica também, trabalhei com cosmologia, analisando dados de supernova do tipo 1A e teoria de perturbação cosmológica. E agora, no doutorado, eu vim para computação aplicada, né? Eu fiz um MBA em Data Science e fui migrando aos poucos para computação. E agora eu estou fazendo um doutorado na parte de inteligência artificial. Eu entrei no doutorado trabalhando na colaboração do Radiotelescópio Bingo. E aí o meu orientador, Reinaldo, né, ele entrou para a colaboração do LSST, então a gente está fazendo pesquisa também nessa área. Minha experiência maior profissional é na área de ensino. Então, venho trabalhando também como professor, trabalhei muito tempo agora, estou só fazendo pesquisa. A minha área de atuação é na astrofísica, certo? E quando eu falo de astrofísica, eu analiso dados tanto em séries temporais quanto dados de imagem. E quando a gente fala de astrofísica, a gente pode analisar os dados de imagem através do comprimento de onda do espectro eletromagnético. E a gente sabe pela radiação do corpo negro que o comprimento de onda está associado à temperatura que o corpo tinha na hora que ele emitiu aquela radiação. Então, diferentes comprimentos de ondas trazem diferentes informações do observável da astrofísica. Então, por que estudar ruído, né? Perdão, só um detalhe, que hoje em dia os principais instrumentos, né, as novas gerações de instrumentos estão entrando na era do Big Data. Então, o radiotelescópio Bingo, né, que é um radiotelescópio que está sendo desenvolvido e construído aqui no INPE, né, que é esse radiotelescópio aqui, ele vai ser instalado na Paraíba, no Nordeste brasileiro. E o LSST, que a Júlia falou bastante hoje, entre outros experimentos, está entrando na área do Big Data. Então, a gente tem muito dado para processar, e aí vem a necessidade de estudar ruído, né? O trabalho que eu vou mostrar para vocês é sobre ruído. Então, por que estudar ruído? Nesse caso que eu estou mostrando para vocês um dado bidimensional, a gente tem que... A relação sinal-ruído, ela compromete muito a nossa observação. Então, se eu tenho um dado muito ruidoso, eu não consigo ter observações fidedignas sobre aquele objeto astrofísico que eu estou observando, e isso acaba sendo prejudicial para mim. E existe um problema também, né, que no caso de séries temporais, isso aqui é a previsão de dado para a próxima geração do LIGO. O LIGO ele é um detector de ondas gravitacionais. E isso aqui em laranja é o dado que a gente tem simplesmente do aparelho ligado, sem captar nenhuma informação. E isso aqui em preto é o sinal da onda gravitacional que a gente deve observar. Aí fica a pergunta, como é que eu consigo detectar esse tipo de sinal tão sutil, sendo que ele está no limite da observação do meu experimento, tá? E aí vale ressaltar que não importa qual seja o instrumento que você tenha, você sempre vai estar tendo uma variação da medida ali, né? Mesmo que você chegue na escala quântica, você também vai ter uma variação do erro. E quanto mais fundo você vai chegando, mais sensível também vai ser o objeto que você vai observar. Esse outro dado aqui é um dado muito interessante também, porque uma detecção de rádio, uma detecção indireta de partículas de altas energias, e quando você tem um raio gama, ele entra em contato com a água, com o gelo, ele libera uma radiação, e essa radiação acaba sendo observada no rádio. E aí, esse dado aqui é o dado original, esse daqui é o dado do sinal, fica a pergunta, como é que eu consigo encontrar esse sinalzinho aqui escondido no dado original? E aí, esse dado aqui é um dos meus preferidos, né, que é a chamada rajada rápida de rádio, que é um observável da astrofísica, que ainda não existe teoria para descrever ele, né, está se construindo a teoria ainda. E aí que você consegue ver muito bem o sinal, esse é o primeiro FRB, esse aqui já é uma segunda geração, e no terceiro fica difícil observar a olho nu. Então aí vem a necessidade de estudar utilizando as técnicas de Deep Learning. Em particular, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é uma simulação de uma projeção de um sinal de ruído, principalmente para a missão do Bingo, porque a missão do Bingo é uma missão de 5 anos de mapeamento do céu. Então, eu quero, a partir de 1 ano de observação, conseguir gerar os próximos 4 e conseguir tentar fazer o mapeamento do hidrogênio neutro em larga escala e entender a distribuição de matéria do universo. Acaba sendo bem cosmologia isso, né? E para vocês terem uma ideia um pouco do que eu estou fazendo, né, e como foi que eu implementei isso, o meu dado, eu vou aplicar rede neural, tá?
mas eu vou aplicar ela no espaço das frequências através da transformada de Fourier. Só para ser um pouco claro para vocês, para quem não é da área, imagine que eu tenho um sinal aqui, uma função seno. Se eu aplico a transformada de Fourier no espaço da frequência, o que eu vou ter é uma delta, certo? Ela vai ter um valor aqui de frequência, uma amplitude por conta da magnitude dela. E, bom, esse é o sinal dela. Se eu tiver uma outra onda que tem uma amplitude maior, mas uma frequência menor, o que acontece é que ela vai estar deslocada para outra direção. Se eu somo os dois sinais, eu tenho um sinal que é meio estranho, mas aplicando a transformada de Fourier, fica muito claro que são dois sinais sobrepostos aqui. O tipo de dado que eu vou trabalhar são chamados de ruídos coloridos, certo? Os ruídos coloridos são um tipo de sinal cujo espectro de potência dela, ou seja, na aplicação da transformada de Fourier, todos os pontos linearizados me dão um tipo de sinal que segue uma lei de potência 1 sobre F. Okay? Então, quando eu tenho 1 sobre F linearizado, assim, ó, todas as frequências têm iguais energias, eu tenho o que todo mundo deve conhecer como ruído branco, né, o ruído gaussiano. Quando eu tenho uma certa inclinação, eu tenho o que a gente chama de ruído vermelho, que está muito associado também a ruído eletrônico, seja do radiotelescópio, seja de uma medida qualquer, né, de eletrônica. E o ruído vermelho, também muito famoso por ser associado a movimentos brownianos, movimento de uma partícula dentro do Sol e por aí vai. Bom, então o meu desafio é o seguinte, eu tenho um determinado sinal, certo? E eu quero saber o sinal que seria em seguida. Então, basicamente, é um trabalho de forecast, séries temporais. Só que eu não vou fazer um forecast tradicional, porque eu não quero saber o próximo ponto, eu quero saber o regime do sinal, certo? Então, imagine, por exemplo, que eu tenho dados de física solar, ou dados de variação da onda, e eu quero saber como é que esse regime deve continuar daqui 3 meses, 4 meses, não o ponto exato, mas apenas o regime dele. E existe um problema porque um dado completo, se eu parto a minha série temporal no meio, eu comprometo o espectro de potência, principalmente por conta das baixas frequências, que estariam assinaladas em mais pontos. Então, isso aqui é para um ruído branco, para um ruído rosa, um ruído turbulento, que, por sinal, a gente aplicou nos dados de variação de ondas de uma colega nossa da sonografia, a gente percebeu que tinha a mesma assinatura, e os ruídos vermelhos também, que é muito comum na física, né? E aí o que a gente percebe que existe uma distribuição gaussiana quando a gente parte esse sinal em diferentes pedaços, a gente compromete também o espectro de potência, e isso acaba sendo uma coisa ruim, né? Então aí vem a pergunta, como eu faço para poder reproduzir esse sinal? Então, para isso, a gente vai utilizar as redes neurais artificiais. Então, a gente adaptou uma rede neural com a função de custo, uma outra função de custo, e aí esse trabalho ele teve uma dificuldade, né? Porque você não consegue gerar processos estocásticos, processos aleatórios, você não consegue reproduzir eles. Então a gente teve que fazer uma função de custo diferenciada, e aí vem o que eu queria contribuir com vocês nesse workshop. Quando você vai fazer Deep Learning, existe uma pergunta, qual é o número de camadas que você vai usar na sua rede neural? Qual é o número de neurônios? Qual a função de ativação? Então você tem que ter uma intuição sobre o problema, e você também tem que saber como explorar esses hiperparâmetros. Então, a gente utilizou uma biblioteca chamada Optuna, que é um explorador de hiperparâmetros que utiliza as cadeias de Markov para poder explorar e buscar os melhores modelos. Tá? Eu fiz isso aqui em HPC, em supercomputação, e eu utilizei MLP, RNN, LSTM, GRNU e CNN1D. Esse aqui sou eu ao lado do supercomputador. Tá? Eu brinco que eu faço parte do MSC, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Cluster. Então, se vocês tiverem um cluster parado aí sem utilização, a gente quer gerar ciência com eles. Então, isso aqui foi necessário utilizar o cluster. Só correr aqui porque o meu tempo acabou. Esse aqui são os resultados do meu melhor modelo. Tá? Eu testei ao total, foram 2.560 modelos diferentes. Mais de um mês de processamento nos supercomputadores. E esse aqui é o resultado. A gente conseguiu fazer uma rede neural que conseguisse reproduzir o sinal e reproduzir o espectro de potência a partir de um dado inicial. Então, isso aqui pode ser utilizado em muitos trabalhos, inclusive o pessoal que trabalha com sonografia, com até dados de física solar, os dados de clorofila também podem ser aplicados. Enfim, é uma aplicação de rede neural. E, bom, eu não sou uma pessoa low profile, ao contrário, eu quero ser achado. Então, se vocês têm interesse em trabalhar com Deep Learning, aplicações de Deep Learning, entrem em contato comigo, me procurem, porque eu ainda tenho 2 anos de doutorado, eu quero fazer colaboração, quero trabalhar com outras pessoas. É isso. Muito obrigado, pessoal. Convido agora Eduardo Eras. A parte de perguntas será feita após a última apresentação, ok? Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Rode Eras, sou aluno de doutorado com o professor Haroldo e o professor Paulo Kubota. E hoje vou falar um pouquinho aqui sobre modelagem de turbulência na camada limite atmosférica, usando a teoria de Taylor e implementando no modelo global do INPE.
Eu vou ser um pouco ridiculamente didático, explicando o básico disso, né? Porque eu simplesmente não consigo não fazer isso. Então vamos lá. Vamos nos localizar primeiro na atmosfera terrestre. Isso aqui é um corte vertical de mais ou menos uns 100 km, né, da atmosfera. E a gente não usa praticamente nada disso, porque a gente mora no chão, né? Então a gente está bem lá embaixo na troposfera, né, que onde 80% de toda a massa da atmosfera vai estar lá embaixo, naquela faixinha pequenininha. Mas nem isso para nós é interessante, porque a gente está mais baixo ainda. Quero falar da camada limite planetária, que é ali embaixo. Ali está até grande essa linha amarela, que seria o objeto de estudo disso. Então vamos olhar mais de perto a nossa camada limite planetária, que com uma definição de estudo é onde a atmosfera é diretamente influenciada pelas variáveis do solo. Aqui. Meio-dia, o Sol está no seu ponto mais forte. A gente tem aqui o calor do Sol indo direto no chão, aquecendo o chão. O interessante de tudo isso é que o Sol não aquece a atmosfera. O Sol aquece o chão. A atmosfera tem algum calor por causa que a gente tem o chão aquecendo a atmosfera. E essa troca de energia que acontece aqui no chão que é importante. Essa turbulência gerada pelo calor saindo em direção à atmosfera é onde surge a camada limite. No caso, ao meio-dia aqui ela está mais forte, temos esse turbulência, vai até a altura da camada limite, lá em cima, muito bonito. Só que no final do dia isso acaba. No final do dia, a gente começa a perder esse contato com o calor do chão. E de noite, a gente vai ter uma camada residual ali no meio, onde o que sobrou do dia, e uma camada limite estável no chão, onde a troca de energia acaba sendo até a inversa. Você passa a energia da atmosfera para o chão, né? Você está resfriando a atmosfera ali. E essa é uma camada totalmente turbulenta, com turbulência mecânica. De manhã, o Sol nasce de novo e tudo recomeça o nosso ciclo diurno, que é o que faz acabar no limite. E para a gente modelar esse cara, a gente tem que saber como modelar uma turbulência, né? Ali temos um exemplo da teoria K, essa equação que vai modelar uma turbulência, que é aquele elemento vertical, o linha velinha, é dado por um gradiente de alguma propriedade qualquer, seja o calor, umidade, ou uma turbulência mecânica do vento, vezes o K. Esse K é parametrizado. Esse K é o coeficiente turbulento do nosso modelo. E esse carinha que eu vou estar parametrizando no nosso modelo. Onde que é o nosso modelo? O modelo atmosférico brasileiro, BAN, que é um modelo de previsão numérica de tempo e clima de escala global, usado aqui pelo INPE, desenvolvido aqui pelo INPE, que tem um foco em reproduzir fenômenos atmosféricos sazonais típicos aqui da região da América do Sul, né? E ele já tem como modelar a camada limite. E aí, sim, ele já tem 3 modelos. Ele tem o modelo camada limite de Host-Lake-Boville, de Breton Park e de Mellor-Yamada, né? Onde esses 2 primeiros são modelos de primeira ordem, que são modelos mais leves, eles vão levar em consideração menos equações diferenciais. Eles não vão ter uma reprodução, às vezes, tão precisa quanto o modelo de Mellor-Yamada de segunda ordem, mas eles têm a vantagem de serem mais simples. Trabalhar com um modelo mais simples é sempre melhor. A minha ideia aqui é mostrar um modelo baseado em Taylor, que também é de primeira ordem, teoricamente ele é mais simples, mas vou tentar reproduzir fenômenos físicos interessantes como se fosse um de segunda ordem, né? Uma equação importante na teoria de Taylor, que vai se basear em um monte de equações que ninguém precisa saber, é onde eu vou estar substituindo o K, justamente aquela variável da camada limite, com o quê? Com a variância de velocidade do vento, uma escala de correlação e um espectro adimensional da origem. Dentro dessas 3 variáveis, a gente vai ter muita física legal embutida. A gente vai ter bastante teoria interessante. Isso que é o legal do Taylor. A gente consegue embutir bastante teoria em 3 variáveis do modelo. E para experimentar isso no modelo, eu comecei com 2 condições iniciais, que eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês. E é interessante falar isso. Eu peguei uma condição na chamada estação úmida. Estação úmida onde? Na Amazônia. Eles falam lá que a gente tem 2 estações no ano, uma estação úmida e uma estação seca. Em janeiro seria a estação úmida, em 2014, e estação seca de 2014, que é em setembro. Foram as 2 condições iniciais das simulações que eu vou mostrar aqui. E todos os resultados eu comparei com os dados de reanálise do ERA 5. Os dados de reanálise eles são dados públicos bem interessantes para quem trabalha com atmosfera. Vamos explicar essa cobra aqui na tela. Na horizontal temos as horas de simulação. Aqui eu simulei uma semana, 180 horas mais ou menos. Esse é o erro de temperatura na estação seca na região amazônica.
em relação ao modelo de análise do ELA5. Quanto menor o erro, melhor. E a gente vê ali que o Taylor, que é a parametrização que eu tentei, está em preto, ele tem a curva mais baixa ali. Ele está tendo um menor erro nisso. Isso foi um dos resultados legais que eu consegui. A gente conseguiu simular bem a temperatura na região amazônica. O que é muito bom, porque na região amazônica a gente vai falar bastante sobre precipitação. E aqui nós temos a precipitação global, precipitação modelada no globo todo. Também aqui as horas simuladas, no caso foram 2 semanas de simulação, foram 360 horas. E foi também um outro resultado legal, que na estação seca a gente também teve o Taylor destacado embaixo. Perceba que essa diferença ela permaneceu quase que durante todas as 2 semanas de simulação. Ele se manteve firme ali. E na estação úmida, um resultado muito similar, dando uma harmonia aqui para os nossos resultados, né? Outro ponto que coloquei também foi o termo de contragradiente. O termo de contragradiente são influências não locais dessa modelagem, porque o gradiente que eu estou modelando é local, é só uma variável K, só naquele ponto no chão vertical. Existem influências não locais por grandes turbilhões, por massas maiores de ar, que vão dar uma influência negativa na camada limite da turbulência. E isso daí, ele vai influenciar principalmente no transporte de calor, vapor d'água e alguns outros transportes turbulentos. E nessa equação, não sei se vocês lembram da primeira equação, que tem a teoria K, tem um termo a mais. Esse que é aqui, que é o gama. Esse é um termo negativo, que vai estar indo contra o gradiente. E ele também foi simulado usando a teoria de Taylor. Já tem uma teoria de contragradiente para a primeira ordem, que é de Rosslag-Beauville. Fizemos uma comparação. Isso daqui é um mapa, um corte em cima da Amazônia. Não sei se dá para enxergar aqui o pontinho do estado do Mato Grosso, que tem essa coisinha aqui. Aqui seria o estado do Pará, Amazônia. E essas manchas verde e azulada são erro de precipitação acumulado em 1 semana de simulação. Certo? Quanto mais mancha, mais erros a gente acumulou com essa simulação. Isso foi com o contragradiente que a gente já usava de Rosslag-Beauville. Com o Taylor, deu uma limpada. Isso foi um resultado positivo que eu trouxe para vocês. Estação seca. Na estação úmida eu consegui reproduzir também isso. Isso aqui é com a simulação de Rosslag, que a gente tem bastante áreas aí de erro. E consegui dar uma limpada interessante, usando a parametrização de Taylor. Uma parametrização que ajuda na previsão de precipitação na Amazônia foi legal pra gente. Tem outro ponto. Essa é a equação que vai descrever o que é o gama. Não precisa entender todas as coisas ali. Vai ter velocidade de vento, vai ter relação de comprimento, altura. Mas esse termo beta, a primeira variável que tem no comecinho ali, é um termo experimental. E a gente estava usando uma calibração antiga, que foi sugerida para a Maria Eugênia no trabalho dela, que era de 0,02. Por essa curva que eu fiz, eu consegui encontrar mais ou menos entre 3 e 4 ali, uma variável de 3,5. Ainda estou experimentando isso. Os dados que eu vou estar dando aqui são bem recentes. Mas, na precipitação amazônica, eu consegui uma diminuição de erro, usando variáveis de 3,5, o que aponta para um caminho de melhoria ainda na calibração dessa equação. E por conta da performance, como ser uma permutação de primeira ordem, é esperado que ele seja um pouco mais rápido. De fato foi. Não é a mais rápida de todas as nossas 4 parametrizações que a gente tem no modelo bom atualmente. Ela está ali em um segundo lugar, Taylor. Contudo, os resultados são melhores que a de Rosslag e ela é mais rápida do que as outras duas. Também foi um resultado interessante. E agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Próximo, Nathan, por favor. Obrigado. É com você, Nathan. Olá, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Nathan, vou apresentar aqui para vocês esse estudo que eu tenho feito sobre comparação de técnicas de extração e correspondência de características aplicadas a imagens monoculares de baixa resolução em VANT e sobre diversas coberturas de sol. É bem grande, mas eu espero que no final da apresentação todo mundo consiga entender mais ou menos qual que é a lógica. No caso, eu sou professor da UFMG, estou aqui fazendo doutorado no ITA e também atuo
no IEAV. Bom, fazer uma contextualização aqui para vocês. Hoje a gente utiliza Vantes em diversas aplicações, praticamente tudo a gente tem a possibilidade de introduzir Vantes, seja no caso de entrega, seja no caso de rastreamento, segurança, sensoriamento e assim por diante. Existem diversas aplicações nos dias de hoje e quando a gente está utilizando drones, existem algumas funcionalidades que são primordiais. Então, por exemplo, saber onde seu drone está, a localização dele é essencial para que a sua missão, que a sua operação, ela funcione. Inclusive, existem alguns drones, por exemplo, que eles sequer voam, sequer decolam se você não tiver, por exemplo, GPS. E o fato da gente ter algumas dessas faltas de sensores, como, por exemplo, o GPS, a gente tem problemas sérios, como, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, na guerra na Ucrânia, né? Onde a gente tem já documentado vários problemas, várias questões pela falta de qualquer que seja sistema de geolocalização. Então, a gente pode ter aí problemas tanto na parte civil, na parte comercial, na parte militar e assim por diante. E, de modo geral, algumas das aplicações para solucionar essa falta de um sistema de geolocalização é, por exemplo, utilizar imagens, tá? Que aí a gente faz um reconhecimento de alguma área, a gente tira uma foto de algum local, você identifica aquele local, você já sabe previamente onde é aquele local, e a partir desse momento você faz as estimações de onde você está e assim por diante. Bom, e de modo geral, quando a gente trabalha com imagens, a gente pode pensar o seguinte: olha, eu tenho duas imagens de um objeto, de uma construção, e, de modo geral, a gente vai buscar identificar algumas características que são relevantes, que sobressaem dentro dessas imagens, que a gente chama, por exemplo, de features. E aí, a partir dessas features, a gente vai poder, por exemplo, referenciar com alguma imagem que eu já tinha, para verificar se bate, ou, por exemplo, imagens sequenciais para saber o deslocamento que eu faço. Como, por exemplo, nessa construção, a gente consegue perceber bem fácil, né, da esquerda para a direita, que de repente eu estava numa parte lateral da imagem e de repente eu fui para a parte frontal. Quando a gente aplica essas técnicas de modo geral para essa identificação de características, geralmente a gente busca imagens assim, que vão ser muito fáceis de serem identificadas, essas mudanças. O problema é quando a gente passa a trabalhar com imagens que têm, por exemplo, uma baixa resolução ou em locais que têm pouco contraste. Então, como é que você consegue identificar o movimento que você fez a partir de uma imagem inicial para uma imagem subsequente? Então, aqui eu trago um exemplo de algumas das imagens que foram trabalhadas. E imagino que vocês também fiquem perguntando assim, poxa, onde eu estava, para onde eu fui, só olhando essas imagens, por exemplo. E aí, a ideia, então, é aplicar algumas técnicas de inteligência artificial, técnicas de imagens de modo geral, para fazer essa identificação de features e, então, depois fazer a correspondência entre esses pontos. Então, eu trabalhei aqui com várias técnicas que já são amplamente utilizadas tanto na pesquisa, tanto em estudos de modo geral, também na parte industrial. E como base, eu utilizei o dataset do KDD, que é uma competição que aconteceu aqui no Brasil no ano passado. Só o detalhe, vocês conseguem perceber que são técnicas de 2000 até 2020, tá? Técnicas bem antigas, também técnicas um pouco mais atuais. E a lógica dessas técnicas é basicamente identificar coisas nessas imagens onde eu consiga, de repente, relacionar entre imagens. Essas coisas podem ser cantos, bordas, mudanças bruscas de alguma informação ali de um pixel para o outro, tá? Gradiente, assim por diante. E dentro dessa identificação dessas features, geralmente a gente busca criar descritores, onde esses descritores vão falar aquele ponto, ele tem alguma descrição, ele tem alguma informação, tanto nele ou ao redor dele, que aí depois eu vou
Perdão, que aí depois eu vou poder utilizar para fazer essa correspondência entre imagens. Detalhe que algumas das técnicas elas não possuem a criação automática de descritores. Então, para aquelas que não possuíam, eu utilizei a técnica Brief. Tá? Bom, e aqui eu trago algumas imagens, são um exemplo, né, para vocês perceberem que existem técnicas, por exemplo, naquele conjunto inicial ali, na esquerda, na parte superior, que simplesmente vão encontrar muitas features nas imagens. Porém, quando a gente faz o match, quando a gente faz a correspondência dessas features, a gente não necessariamente vai conseguir identificar, vai conseguir bater todas as features. No caso aqui do superior da direita, a gente tem outros problemas, como, por exemplo, o cruzamento ali das correspondências. Seria como se um ponto estivesse em um determinado local e ele fosse, sei lá, teletransportado para outro e de repente aparecem esses cruzamentos, que também é uma correspondência errada. Existem técnicas que não vão encontrar nada também, isso lembrando que são técnicas que são amplamente utilizadas, tá? E também existem técnicas aqui que elas vão encontrar pontos, vão ter as linhas, vão ter os casamentos bem bonitinhos e tal, como esse último aqui que eu mostro para vocês na parte inferior à direita. Então, o esperado é que as técnicas tivessem algumas características bem próximas desse inferior aqui à direita, onde as linhas são todas lineares ali, todo mundo igualmente espaçado e assim por diante. Bom, então eu trago para vocês o resultado utilizando ali naquela base de dados do KDD com mais de 140 mil imagens. E o que a gente consegue perceber? Grande parte das técnicas, elas simplesmente não encontram nenhuma feature ou encontram muito poucas features, que isso é uma coisa extremamente ruim para a gente. Tá? Então, a melhor que a gente poderia observar, assim, isso daqui é só um gráfico para identificação dessas features. Tá? A primeira ali, o Good Features to Track, que é, detalhe, a técnica mais antiga que foi utilizada, ela é a que tem, em tese, o melhor desempenho, porque praticamente em todas as imagens ela vai encontrar features e vai encontrar uma grande quantidade de features. Já, por exemplo, a MSER, que é a terceira, ela ainda tem ela acaba encontrando ainda muitas features, mas ainda tem ali uma quantidade talvez não tão necessária. E por fim, eu gostaria de mostrar que vocês observassem a última ali, que é a Superglue, porque quando esse gráfico é o que mostra a identificação das features. Esse segundo gráfico mostra o match entre as features, a correspondência entre as features. No caso da Superglue, ela praticamente dá match em 100% das features que são encontradas, dos pontos que são encontrados. Então, ter praticamente 100% de match é praticamente o sonho de todo mundo, né? Já das outras técnicas, a gente ainda tem resultados muito ruins, com poucas correspondências. E quando a gente observa, por exemplo, a Good Features to Track, apesar dela encontrar muitas features, as correspondências são muito pequenas. E também a MSER, que ela também não tem uma quantidade tão relevante assim de correspondências. E por fim, só para reforçar para vocês aqui, esse estudo ele mostrou que encontrar features ou utilizar técnicas mais novas não significa que a gente vai ter um bom casamento, uma boa correspondência entre esse casamento de imagens ali e tudo mais. Outra coisa que é necessário observar é que muitas dessas técnicas ou elas vão precisar ser melhoradas ou elas vão ter simplesmente ser descartadas quando a gente trabalhar com imagens de baixa resolução. Uma coisa importante foi não utilizar GPU, porque a gente quer, por exemplo, embarcar essas técnicas, embarcar essas soluções. E, no caso, a Superglue ela não foi retreinada, apesar da Superglue ela é uma rede neural. Tá? E aí, como projetos futuros, eu coloco aqui a ideia de estimar o movimento, verificar, obviamente, futuramente a questão computacional e também embarcar para fazer essa aplicação em tempo real.
Bom, basicamente é isso. Eu agradeço a disponibilidade de vocês e só queria identificar que esse é um artigo que está sendo submetido. Ele foi aceito já, na verdade, e vai ser apresentado na I3E Lars em outubro. É isso, obrigado. Muito obrigado. Agora convido o Rubens a apresentar seu trabalho. É com você, Rubens. Obrigado. Boa tarde. Eu vou apresentar hoje um desdobramento da minha tese, que é uma técnica para análise de séries temporais em eventos extremos. Então, a motivação. Existem eventos extremos em diversas áreas de aplicação. Aqui eu estou trazendo duas aplicações. Uma relacionada a explosões solares, onde a gente observa a dinâmica solar durante um evento extremo. A gente consegue detectar com diversas técnicas. No caso aí, inclusive, foi feito com o GPA, que é uma técnica que a gente está desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa. E trouxe também um exemplo de uma outra medida, que é o SIN-H, que é uma medida geomagnética. Então, falando um pouco dos dados, a gente desenvolveu uma técnica para analisar eventos extremos e a gente gostaria de comparar com dados sintéticos. Na literatura existem diversos modelos de eventos extremos, como modelos do P-Model, que podem ser endógenos ou exógenos, na ideia dos artigos de Sornet. Também tem sistemas caóticos que apresentam eventos extremos. Então, a gente vai apresentar aqui um exemplo de dois atratores de Lorentz que estão acoplados e, justamente por causa desse acoplamento, ocorrem picos, onde são desincronizada a dinâmica desse sistema. E, por fim, como modelo também é apresentado um modelo de ruído, um ruído vermelho, apenas para efeito comparativo. E, como dado real, nós apresentamos também ventos solares, uma observação de rádio, e a técnica de surrogate sobre esse dado, para a gente ver se a técnica realmente está detectando o que precisava ser detectado. Porque a técnica de surrogate, o que ela faz, ela quebra a estrutura temporal e a gente acaba perdendo muitas características da série temporal. Então, a gente obteria um sinal parecido com o ruído branco. Então, falando um pouco da técnica de análise, a gente vai explorar a técnica de análise de padrões gradiente, ou GPA, o acrônimo em inglês. E essa técnica ela é baseada no gradiente da imagem, que considera as variações locais da amplitude de uma imagem, e simetria, um conceito de simetria que foi definido por Rosa e colaboradores em 2018. Nesse conceito, a gente procura, basicamente, vetores equidistantes a um determinado centro de simetria. Então, no trabalho original, foi realizado um teste com galáxias em que procurava separar galáxias elípticas e espirais. E, como a gente pode observar na imagem do artigo, muitos vetores são removidos nesse processo de remoção de simetria, quando é o caso das galáxias elípticas, e nas espirais não. Então, a simetria ela acaba sendo uma medida relacionada à instabilidade ou turbulência nesses padrões. Então, falando da técnica, além da simetria, a gente tem que extrair alguma medida relacionada a esses padrões gradientes, a partir do conjunto de gradientes assimétricos, de acordo com esse conceito que foi introduzido. A gente aplica diversas medidas que foram organizadas de acordo com a quantidade de informação contida nessas medidas. Então, temos o G1, que contém o dado mais bruto possível, ele vai ter informações do vetor do gradiente, que é a posição, o módulo, a fase. O G2, que é só o módulo, o G3, que é só a fase, a direção do vetor, e o G4, que é uma combinação complexa do módulo e da fase. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar com técnicas a gente vai avaliar séries temporais. A técnica que eu apresentei até agora,
é uma técnica de processamento de imagens. E é possível converter qualquer sinal em matrizes para serem avaliados com essas outras técnicas. Inclusive, é um trabalho interessante para ser realizado com o trabalho apresentado ali pelo Nathan. A gente pode transformar através do que é conhecido na matemática como curvas. Então, a gente tem aqui 2 exemplos de curvas que foram avaliados, a curva da cobra e a curva de Hilbert. E nesse processo, a gente consegue converter de acordo com em diferentes escalas. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de transformações, uma função exponencial e uma função de Bessel, a J0, em que a gente converteu o sinal em matrizes. Então, a gente consegue observar padrões diferentes. E essa que é a ideia, a gente vai avaliar essas matrizes com a técnica que foi apresentada. Então, como eu falei, essa técnica pode ser aplicada em diversas escalas e, aproveitando um pouco dessa propriedade, a gente procura extrair essas características em diferentes escalas e procura uma lei de escala relacionada. Então, aqui a gente tem um processo em que a gente faz 2 matrizes e o ajuste linear dessa lei de escala relacionada ao padrão observado da série temporal. Então, aqui a gente tem os exemplos que foram citados, que a gente tem de dado sintético. Cada cor representa um tipo de dado sintético. E, como vocês podem ver, foram feitas com várias dessas métricas. Tinha o G1, G2, G3. E a gente mediu isso para cada uma delas. E a melhor combinação nesse caso foi o G1 e o G3. Em que o alfa, nesse caso, representa a lei de escala do G1, o alfa 1, e o alfa 3 é a lei de escala do G3. Então, a gente consegue ver diferentes regiões para cada um dos modelos, como era esperado. A estrela representa o dado o dado observacional de vento solar, e o quadrado representa o surrogate da série temporal. A gente esperaria que esse surrogate ficasse fora de qualquer outro modelo, porque ela não tem nenhuma estrutura temporal relacionada. No entanto, utilizando a técnica da curva da cobra, não foi possível observar tal característica. No entanto, com a técnica da curva de Hilbert, a gente consegue observar essa diferenciação do modelo com surrogate. Ela está abaixo ali de qualquer um dos modelos prévios. E a gente consegue observar também que todos os modelos sintéticos são diferentes. Então, a técnica com essa lei de escala e a curva de Hilbert, nesse caso, se mostrou ser a mais eficiente para caracterizar esses sinais. E basicamente é isso. Eu fui meio breve porque eu não sabia bem. Uma salva de palmas, por favor. Agora, abro a sessão para perguntas. Temos 10 minutos disponíveis para... Por favor, o pessoal que apresentou... Exato, eu ia convidar neste instante. Convido a todos que apresentaram a compor a mesa, por favor. Temos perguntas para o pessoal vindo do YouTube, aqui na plateia. E quando o pessoal do YouTube se manifesta, vamos começar aqui na plateia presencial. É importante que vocês mencionem para quem é a pergunta, certo? Com você, Giovanni. A minha pergunta é para o Eduardo. Quando você mostrou o gráfico de erros acumulados, ele parecia ter algum tipo de dependência geográfica, porque o acúmulo de erro acumulava em algumas partes no gráfico. Existe essa correlação? Você já olhou? Tem alguma forma disso te ajudar a melhorar o seu modelo? Sim, a dependência geográfica ela existe. Cada parametrização das 4, elas vão ter pontos fortes em alguma região e pontos fracos em outras, e pontos em comum, né? Nenhuma delas consegue ser melhor globalmente, né? Você tem até média global, que eu faço média global, algumas variáveis são boas em umas, algumas variáveis são boas em outras. Eu tive que literalmente gerenciar o que era mais interessante para mim, tipo, dar um foco ali. Eu vou pensar, no caso, a precipitação para a Amazônia, né? Porque se eu fosse pegar
todas as saídas ali, realmente tem muita dependência geográfica de muitas variáveis, muitas coisas de cada uma das parametrizações. Deixa eu ver que informação relevante mais posso falar sobre isso. É interessante que, tipo assim, algumas parametrizações foram desenvolvidas por equipes americanas, no caso a do Taylor foi o grupo aqui do INPE aqui do Brasil, e coincide, realmente, eles prevêem melhor algumas variáveis nos Estados Unidos e o brasileiro prevê melhor variáveis aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né? Infelizmente, as dependências geográficas são grandes, tem regiões extremamente problemáticas de prever, por exemplo, Atacama, deserto do Atacama, região lá do sul, a bacia argentina. Geralmente todas as parametrizações são ruins ali, né? Porque é uma região difícil de você prever algumas coisas. Todo o ciclo tropical, no mundo todo onde tem muita tempestade também, a previsão de precipitação, ela começa bem, depois de 2, 3 dias já fica completamente caótico, né? De fato, a dependência existe. O que a gente faz é selecionar pontos de interesse para cada caso. Espero ter respondido. Muito bem. Alguma outra pergunta? Sim, Léo. Alô? Eu tinha 2 perguntas, uma para o Luan e uma para o Eduardo também. Vou começar com o Luan, que foi o primeiro a apresentar. No finalzinho ali, eu me perdi um pouco, eu queria só entender melhor a contribuição do seu último trabalho, que você fez uma análise meio que tipo de componente principal para ver quais métricas você atacaria melhor, foi isso? Porque você... E depois você mostrou um bando de técnicas de ML, não sei se você usou isso tudo para fazer um benchmark em cima do que você achou, por que você testou tantas... Naquela foto que você mostrou que você estava do lado do cluster, você mostrou várias técnicas que você aplicou, foi para quê? Para fazer um benchmark, por isso que você mostrou isso tudo? Certo, sim, foi para fazer um benchmark, porque a pergunta era qual era a melhor rede para você poder realizar um forecast. Eu comecei fazendo ela utilizando o LSTM, aí veio a pergunta, se eu estou fazendo LSTM, por que não fazer com a RNN, que é mais simples? E se for fazer com a RNN, por que não fazer com a MLP? Entendeu? Aí eu descobri que na literatura tinha uma rede neural chamada WaveNet, que é muito boa para fazer forecast, melhor inclusive do que as LSTMs tradicionais, e eu decidi então implementar uma CNN de uma dimensão também. Então no final das contas eu testei todas as possibilidades, assim, todas não, né, um conjunto de possibilidades, e fiz a exploração de hiperparâmetros para todos esses modelos de redes neurais. Sim, aí foi para... Você testou isso tudo para, no seu paper, na sua apresentação, você mostrar que, dentre elas, sim, a sua técnica foi melhor que alguma delas? Ou... Isso, porque eu estava tentando gerar um tipo de sinal que é muito difícil de você conseguir reproduzir, que é um sinal estocástico. E a pergunta é qual é o conjunto de hiperparâmetros para qual modelo de rede neural que realmente consegue resolver esse problema. E isso é algo que a gente acabou encontrando nesse resultado nesse trabalho, é que a depender de como você montar a sua rede neural, você vai conseguir resolver o seu problema. A rede neural ela tem um poder de generalização assim, incrível. Então, quando você explora os hiperparâmetros muito bem, você vai acabar encontrando uma solução matemática para o seu problema, entendeu? Perfeito, entendi. E a pergunta para o Eduardo é que eu queria só saber se você poderia dar um pouco de detalhe do modelo em si. Você mostrou ali umas condições iniciais. E como é que você faz? Tem alguma integração numérica? Qual tipo de integração numérica você faz para resolver o seu modelo? Porque você entra ali com a relação de Taylor, mas e aí, como é que você tem a solução ao longo do tempo? Deixa eu ver como que eu posso abordar isso. O modelo em si é um monstro dominado por várias pessoas, né? Caiu na minha mão um modelo global há uns 3 anos já que eu estou mexendo nele ali. Eu ainda estou entendendo o arquivo que eu estou trabalhando nele, dentro de mais de 1000. Não, perfeito. Aí, tipo assim, o modelo em si, ele trabalha com várias integrações numéricas no núcleo dinâmico. O núcleo dinâmico, deixa eu lembrar agora, não vou lembrar agora os termos, são 2 núcleos dinâmicos diferentes, com dois tipos de integração linear diferente. Tem milhões de teorias ali que vai envolvendo. Uma das partes dela, que é a parte de resolução de camada limite, que é onde eu faço a minha interceptação do código ali, e tem a programação da teoria de Taylor, onde tem a tradução em
em cálculo numérico para as equações diferenciais que são colocadas nos arquivos. Aí entra no loop ali e vai simulando. Geralmente a janela de tempo que eu estou usando é de 1 hora, a cada 1 hora simulada, joga um resultado, 1 hora simulada, joga um resultado, 1 hora simulada, joga um resultado. E não sei se eu ajudei, mas... Não, tá certo. A gente pode conversar um pouco mais. Esses códigos gigantescos são complicados. Realmente você trabalha numa partezinha, tem toda uma... Sim. É modular, né? Então você aprende muito de muito pouco, né? Uhum. Sim, é um modelo que eu falei, é um modelo, ele é dominado por várias pessoas, né? Não tem uma pessoa que fala, eu sei o modelo inteirinho. Eu agradeço. Obrigado pela apresentação de vocês. Eu tenho uma pergunta para o Natan. Eu vi que você obteve bons resultados ali utilizando o Good Fixtures Track para extração de correspondências. Essa técnica também, ela, associada, por exemplo, com o Optical Flow, ela pode te dar bons resultados também. Você chegou a experimentar o Optical Flow junto com esses modelos, tipo Optical Flow denso, Optical Flow esparso. Chegou a fazer algum teste com elas? Não. Por hora, não. A proposta inicial era basicamente verificar o desempenho de cada uma das técnicas de forma isolada. Tanto eu posso te falar que eu não pesquisei, por exemplo, a alteração de parâmetros das técnicas, nada disso. Era basicamente uma visão geral de como que elas trabalhariam, porque a partir dessa visão geral a gente conseguiria identificar mesmo qual que vai ter uma melhor característica, qual que vai ter um melhor desempenho e assim por diante. Isso daí seriam projetos futuros mesmo. Muito obrigado a todos os apresentadores dessa sessão. Uma salva de palmas, por favor. Convido vocês a retornar aos seus assentos. Agora, pessoal, vamos para o saguão. Vamos ter um tempo muito bom para vocês fazerem contato, apresentarem seus posters e, sobretudo, apresentar o que vocês têm construído durante os estudos de vocês. Certo? Por favor, saguão, perdão. E depois convido vocês a retornarem para o auditório para finalizarmos a sessão de hoje. Até mais!